Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o que o Congresso vai fazer agora que o STF validou a lei do Lula de aumentar o IOF, né? Porque basicamente o Congresso foi humilhado pelo STF, né? Foi humilhado. Acabou o Congresso no Brasil. Para que a gente vota nessas porcarias? Para quê? Me responde. Qual o sentido de você sair de casa num domingo, apertar uns numerozinhos naquela máquina, se a pessoa não vai ter poder de decidir nada? Se tudo vai ser decidido pelo Alexandre de Moraes? Pô, já tem lá o Alexandre de Moraes, pô, já decreta ele como ditador para a vida, né? Como é que era o título do Júlio César lá? Ditador para a vida de Roma, e pronto, ele manda e acabou. Pelo menos a gente não perde tempo no domingo indo votar nas maquininhas lá. Pra quê, né? Não serve para nada aquilo ali. Então, ou seja, o que aconteceu foi isso, a desmoralização completa do Congresso. Infelizmente, é o caminho, que estamos seguindo o caminho da Venezuela, exatamente o mesmo caminho. Como é que o Congresso vai responder a isso? Eu tenho uma dica, eu acho que não vai fazer nada. Eu vou explicar para vocês o porquê. Mas vamos ver o que o Congresso vai fazer. Essa notícia foi sugerida por, é aquilo que eu falo para vocês, alienígenas do centro da Terra e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui o deputado... não, antes de falar disso daqui, deixa eu lembrar uma coisa para vocês, tá? O Alexandre de Moraes estabeleceu o aumento do IOF, barrou a cobrança do risco sacado. Um detalhezinho, só para não dizer que deu tudo que o Lula queria, ele tirou um negocinho, ele tirou um pedacinho, tá vendo? Solução de consenso, diminuiu um pouquinho e pronto. Não diminuiu nada, ele deu tudo que o Lula queria. Mas o detalhe é o seguinte, olha só, pela decisão do Moraes, a cobrança do IOF com novas alíquotas vale desde a edição do decreto presidencial, ou seja, tem efeito retroativo, meu amigo. Tem efeito retroativo. O Moraes não apenas fudeu o povo brasileiro, como passou areia na piroca para fuder todo mundo mais ainda, com efeito retroativo. À exceção da cobrança do risco sacado que o ministro afastou e não sei o que lá. A decisão será colocada para referendo dos demais ministros, mas não vai acontecer nada, não vai mudar nada, né? A gente não tem mais STF. Infelizmente, parece que o pessoal lá só segue o Alexandre de Moraes mesmo, não faz mais nada além disso, né? Enfim, ou seja, só esse parêntese nessa história, né? Mas então, o que é evidente que foi a desmoralização do Congresso brasileiro. Ninguém tem dúvida disso. O Congresso brasileiro foi eleito, tem o poder para indicar quando o presidente ultrapassou o limite da lei. No caso do IOF foi um caso clássico desse. No entanto, simplesmente tiraram esse direito do Congresso. Não, porque se entrar no STF, o STF que vai decidir se ultrapassou ou não. Ora, se é o STF que vai decidir, não precisava ter a lei lá do artigo 53 da Constituição que dizia que a Câmara podia decidir esse tipo de coisa. Então, para que tem esse negócio lá na Constituição, né? Mais uma vez, um problema de hermenêutica constitucional sério, né? Ou seja, mais uma vez, o Alexandre de Moraes tira a hermenêutica pentadimensional tirada do cu dele para dizer que a hermenêutica tradicional diz que você não pode ter palavras sobrando na Constituição. Então, se tem alguma coisa escrita na Constituição, aquilo tem que fazer sentido, aquilo tem que ter alguma alteração, tem que ter uma norma legal referente àquela palavra que está ali na Constituição. Então, se tem a lei dizendo que o Congresso pode sustar um decreto presidencial se achar que o decreto viola o limite legal, tem que ser impossível o presidente usar isso, jogar isso para o STF. Porque não é o STF já é usado para controlar a constitucionalidade de todas as leis. O STF já pode determinar que o presidente violou alguma lei no final das contas, né? Mas não é o caso. O Congresso teria o valor nesse sentido, ele teria esse poder. Se isso está na Constituição, isso tem que valer. Para que isso vale agora? Me diga. Ou seja, porque no final das contas é o STF que decide tudo. Ficou do jeito que o Alexandre de Moraes fez a coisa, é o STF que decide tudo. E olha que já era um instrumento pouco usado, né? Pouquíssimas vezes o Congresso quis bater no presidente da República, quis dizer que o presidente da República fez algo errado e sustou o decreto do presidente. Justamente porque você precisa ter maioria na Câmara, né? E aí, ou seja, mais uma vez jogaram no lixo a Constituição brasileira em favor da Constituição da cabeça do Alexandre de Moraes, que é ele que decide as porra toda lá agora, né? Enfim, aqui ó, volta do IOF desmoraliza a maioria da Câmara e do Senado. A decisão do Alexandre de Moraes contraria a posição da maioria do Congresso que havia derrubado os decretos. E aí, o que vai acontecer aqui, né? Enfim, eu acho que nada. Lula compra mais uma briga com o Congresso e veta aumento de número de deputados federais. Muita gente comemorando, tá vendo? Lula fez a coisa certa, vetou. Não, gente. O Lula fez isso daqui
para dar uma vitória para o Congresso. Por que ele dá essa vitória do Congresso? Ele vai vetar, o Congresso vai derrubar esse veto, lamento informar vocês, vai derrubar esse veto. Não, eu concordo, é um absurdo o aumento de deputados e senadores que está rolando por aí, não tinha que ter aumento nenhum. Mas vocês têm alguma dúvida que o Congresso vai derrubar esse veto? É lógico que vai derrubar esse veto, fácil, assim, ó. Vai derrubar esse veto assim. E aí eles vão poder dizer que tá vendo, derrotamos o Lula também. Eles já estão preparando o caminho de saída do Congresso para dizer, não, que nós perdemos no IOF, saímos com o cu todo arrombado do IOF, mas a gente deu um peteleco no Lula, deu um peteleco nele, tá vendo aqui? Ele vetou e a gente foi lá e aprovou do mesmo jeito, viu? É a mesma coisa, a gente saiu todo arrombado, mas deu um peteleco no cara também, pô. Enfim, é isso que vai acontecer aqui. Realmente o Congresso mais covarde que tem, não tem o que fazer, né? E por que o Congresso é tão covarde assim? Olha aqui, ó. Ministério de Contas vai acionar o TCU por suspeita de funcionários fantasmas do gabinete do Hugo Mota. É aquilo que eu falo para vocês, meu amigo. Se você procurar funcionário fantasma, todos os gabinetes de todos os deputados têm funcionários fantasmas. Né? O que está acontecendo aqui? Eles estão ameaçando o Hugo Mota. Hugo Mota, se tu peitar o Lula, peitar o Alexandre de Moraes, olha só, vamos botar a investigação, vamos derrubar o seu mandato e não sei o que lá. O jogo é bruto, meu amigo. O pessoal está desesperado, está querendo bater no Hugo Mota. É o caminho da Venezuela. Estamos no caminho da Venezuela. Firme e forte no caminho da Venezuela. Infelizmente, não vejo outra alternativa com essas movimentações recentes do Alexandre de Moraes e agora do Congresso, que vai ficar quietinho, não vai fazer nada. Quietinho, não vai ter nada, nenhuma reação. Vamos ver, tomara que eu esteja errado. Não, se eu estiver errado, vou ficar muito feliz de vir aqui fazer um vídeo. Ó, a gente estava errado, não, o Congresso foi lá, peitou, sei lá o quê, proibiu não sei o que lá, né, revogou tal processo e coisa e tal. Mas olha só, já aprovaram o imposto de renda que o Lula pediu, pelo menos na CCJ, né, ainda tem que aprovar na Câmara, ainda tem que aprovar na Comissão Especial e também na Câmara. Aprovaram também a PEC da Segurança Pública também, já foi aprovada também. Ou seja, meio que o Congresso não vai fazer nada. Infelizmente, a verdade é essa. Teriam força se fosse um Congresso de verdade, mas infelizmente o Brasil degringolou num sistema Venezuela já. A posição do Alexandre de Moraes nesse negócio deixou claro que o Congresso não tem força contra a união do Executivo com o Judiciário, e agora acabou, não tem mais nada que eles possam fazer no final das contas. Vão todos ficar quietinhos lá, cumprindo o mandato deles, obedecendo ordem do Lula até o final do mandato, sem fazer nada no final das contas, e nós vamos caminhando assim, bonitinho, para uma Venezuela. É triste falar isso. Eu tinha expectativa que fosse diferente, mas infelizmente parece que não vai ser não. E se o Congresso está vendido desse jeito, acho pouco provável ter solução para mesmo o caso do Trump aqui no Brasil. Porque como eu falei para vocês, o Lula não vai recuar, o Alexandre de Moraes não vai recuar. A expectativa que a gente tinha é que o Congresso fizesse alguma coisa para tentar consertar a situação e o resto do STF também fizesse essa coisa para tentar consertar a situação. Aparentemente, o resto do STF responde ao Alexandre de Moraes igual cachorrinhos na coleira, e o Congresso também está totalmente na mão do Lula, então acabou, não tem mais nada o que fazer. Próximo caminho, próxima estação, Venezuela. Ah, mas eu vou falar um negócio aqui para vocês, porque já vai ter gente falando assim, ah, mas você foi a favor do Hugo Mota e o Alcolumbre na eleição do Senado, tá vendo como é que não adiantou nada e coisa e tal. Meu amigo, eles iam ganhar de qualquer forma. Eu fui a favor deles porque era a maneira que tinha o PL de ter as comissões lá na Câmara e no Senado. Não tinha outra alternativa. Eles iriam ganhar de qualquer forma. Se o PL batesse no Hugo Mota e no Alcolumbre, ia ficar sem as comissões e da mesma situação que a gente está hoje. Ou seja, no final das contas não mudaria absolutamente nada. Então aprendam a pensar antes de criticar. Dizer que, ai, mas tá vendo, o Bolsonaro pediu o Hugo Mota e coisa e tal, e agora não adiantou nada. Meu amigo, não adiantou nada, mano. Também não adiantaria nada se tivesse outro candidato independente. Essa é a burrice desse pessoal, de achar que tinha uma opção, que tinha alternativa. Não tinha, infelizmente. Não tinha, infelizmente. Aliás, é o mesmo erro que comete o pessoal da isentosfera, que fala assim, não, porque Bolsonaro é muito ruim, porque Bolsonaro... Peter, como é que você apoia o Bolsonaro? Porque ele também fez besteira. Olha só, eu critico o Bolsonaro também. Eu acho que o Bolsonaro fez coisas erradas, sim. Sim, eu concordo que ele fez coisas erradas. A questão desse pessoal é assim, ah, tá, mas e se não o Bolsonaro, quem? Aí o pessoal não sabe o que falar. Vai falar o quê? Marçal? Vai falar o quê? Kim Kataguiri? Vai falar o quê? Dória? Vai falar quem? Quem é o nome que se não for o Bolsonaro? Quem é a pessoa se não for o Bolsonaro? Caiado? Porra, entendeu o problema? Esse pessoal acha, não, porque não pode gostar do Bolsonaro, não tem outra pessoa, meu amigo. É o Bolsonaro, ou então a pessoa que o Bolsonaro indicar.
Tirando isso, não tem ninguém no Brasil. Esquece, ou é isso ou é o Lula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.